Olá, hoje aqui no Escafandrista Filosófico vou falar aqui sobre uma das falsas dicotomias, né? Falsas disputas que tem aí. Uma delas é entre criacionismo e evolucionismo. É uma falsa dicotomia. Não existe essa disputa, porque não existe o criacionismo. Primeiro vamos pegar o evolucionismo e sobre essa questão do consenso científico. Há um consenso científico em relação ao evolucionismo. O que é um consenso científico? Através de várias evidências lógicas, matemáticas, físicas, experimentais, vários tipos de métodos, não tem uma metodologia científica, vários métodos. A comunidade científica, essa área, teve um consenso de que o evolucionismo, depois de anos de pesquisa, de anos de tentar refutar, anos de tentar falseabilizar a teoria da evolução, chegou-se a um consenso científico, que embora pode ser que não seja a última explicação para o aparecimento do ser humano, enquanto conhecemos hoje, o Homo sapiens sapiens, na Terra, é a melhor explicação até o momento, mais fundamentada em várias metodologias, em várias tentativas de várias comunidades científicas. Então, aceita-se um consenso científico de que ela é a melhor explicação para a realidade a qual ela está pesquisando, e é a que melhor explica essa realidade, que mais explicação não explica absolutamente de forma completa. Mas é a melhor explicação, a que melhor explica, a que melhor lida com a realidade, com os fatos, com as evidências da realidade. Isso é um consenso científico. Não é um monte de subjetividades que acham que pode ser assim. Consenso científico é um trabalho feito por uma comunidade que está empenhada em saber a máxima verdade sobre as coisas, a máxima que é capaz de chegar. Então, consenso científico não é uma votação do eu acho, uma subjetividade, um subjetivismo, como acontece já também provado, depois eu passo, esse é um outro assunto, né? Mas que é como se dá as doenças mentais no livro do DSM, né? A Associação Psicanalista Psiquiatra da Psiquiatria Americana se reúne, já por testemunhos de pessoas que estiveram lá dentro, depois denunciaram, eles votam se eles acham que um certo comportamento pode ir para a lista das doenças mentais. O que vocês acham? Assistir muito YouTube é doença? É doença. Então, quem é que vota a favor? É assim. Isso não é consenso científico. Isso é o contrário de ciência, em qualquer nível científico que queira se dizer. É por isso que a psiquiatria não é médica. A psiquiatria biológica é outra dicotomia, outra falácia. Essa a gente vai falar num outro dia, num outro momento. Mas, então, o consenso científico a respeito do evolucionismo é um fato. E não é por uma ou duas, não é uma questão de uma comunidade científica de um certo país, de um certo viés ideológico, político, religioso. Não. É independente disso. Há um consenso científico a respeito do evolucionismo. Baseado em fatos, em evidências, em pesquisas, em metodologias as mais variadas, tanto para tentar refutar, quanto para tentar afirmar. Assim é em tudo, né? Até hoje estão tentando ver quais os limites da teoria geral da relatividade, ou restrita da relatividade Einstein. E ela já viu que ela dá conta de muitas coisas com o universo, na observação do universo. Cada vez ela se comprova mais verdadeira porque ela explica os fenômenos. Mas ela também tem os limites quando entra a mecânica quântica. Isso também é um consenso científico. Desde 1920, início do século passado, estão tentando refutar a teoria da relatividade de Einstein. Achar suas limitações, porque isso é importante para um consenso científico. E ao mesmo tempo que conseguem ver suas limitações, conseguem afirmar
a explicação da realidade. Isso é um consenso científico. Então, não é uma crença se a teoria da evolução existe ou não. Não é uma crença. Não é a mesma coisa que acreditar em duende. É a melhor explicação, assim como o Big Bang também é a melhor explicação. Não para a origem de todas as coisas, mas para o início da expansão das coisas. Então, esse é um campo fundamental do conhecimento humano, da epistemologia humana. E agora, o que é o criacionismo? Eu não sou um estudante de religião, de filosofia da religião, mas eu estudo a filosofia grega antiga. E a filosofia grega antiga, ela é fundamentalmente teológica, com outra concepção de Deus, mas ela é fundamentalmente teológica. E a religião cristã nasce nesse meio caminho, dialogando com a filosofia grega teológica e com outras filosofias daquele lugar do mundo que também trazem as suas teologias. Zoroastrismo, taoísmo, os persas. E em todas elas, inclusive na grega, que é a que eu estudo, e também estudo a teogonia de Hesíodo, né, e as concepções dos filósofos sobre a criação, uma teogonia, a criação dos deuses em Hesíodo, é ao mesmo tempo a criação do cosmos. Então também é uma cosmogonia. Como é também o Gênesis, né, no Antigo Testamento, em hebraico. Eu não leio hebraico, sei um pouco de grego, então eu tenho a Septuaginta, que já é uma tradução, já não é tão fidedigna, mas que também traz algumas informações interessantes a respeito dos textos. E assim como nos gregos, que é a minha área de estudo, a teogonia ou cosmogonia, ela é a criação não da Terra com T maiúsculo, o globo terrestre, e muito menos, do universo como hoje concebemos o universo conhecido através da astrofísica. Muito menos. A noção de Terra naquela época era a noção da sua polis, no máximo do seu país, a sua cidade-estado, como Atenas. A criação dos deuses na teogonia de Hesíodo é a criação dos deuses da Grécia. A Terra, que já estava ali, não é geração espontânea, não veio do nada, já tinha águas, já tinha terras. E o nascimento das coisas na Terra se dá nessa circuncisão da Terra de Atenas, da Grécia. A Grécia, melhor dizendo, ou da Hélade inteira. Não é de toda a Terra, eles nem sabiam o que era toda a Terra. Não tinham noção da Austrália, talvez nem da Índia, América do Sul, América do Norte, Groenlândia. Não havia essa noção de terra naquela época. Nem para os gregos, nem para os cristãos, nem para os persas, nem para ninguém. A terra para eles era uma coisa muito mais restrita do que nós temos a noção de terra. E quando os deuses criam a terra, estão criando a terra que eles habitam. O Hades está embaixo da Grécia, não do mundo inteiro, não é um. E ele é um lugar que ele existe, onde as pessoas vão depois de mortas. O céu está ali. Ele é também um lugar acima da Grécia. E tem a terra dos gregos. E assim, são com todos os países e nações daquela época.
Será que a construção da Torre de Babel era para alcançar o quê? O céu. Porque o céu era um lugar alcançável, estava ali. O céu deles. Não é os céus. Muito menos uma noção de universo. Nenhum dos deuses de nenhuma dessas religiões criou a Terra como globo terrestre e muito menos criou o universo, como nós percebemos, nós temos a noção hoje. Eles criaram a Terra deles, o universo deles, o lugar deles, os deuses que vão guiar espiritualmente aqueles cidadãos, aquelas pessoas naquela terra, os quixenos, os vizinhos, os estrangeiros têm outros deuses, outras terras, outras formas de encarar a sua cosmogonia. De novo, eu não sou um leitor da Bíblia, não sou um estudioso, mas eu leio a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, porque ele foi escrito em grego e eu estudo grego, então tudo que tem em grego antigo, eu estudo, inclusive, o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, eu posso dizer que eu leio no original, dependendo da tradução que eu tenho, mas parece que é uma tradução, pelo que eu já vi de pessoas entendidas, uma tradução boa. Uma tradução, um livro bom, né, do grego antigo. O Antigo Testamento, eu só leio em português. Ou então, não consegui lê-lo ainda todo em grego, né, na Septuaginta. Mas tem lá. Se a gente lê em Isaías 65, 17 a 18, eu vou ler aqui uma tradução, ok? Mas vamos pegar a noção do que está dizendo, que diz assim, em Isaías, né? Porque eis aqui estou eu que crio uns céus novos e uma terra nova. O que Deus está criando? Céus novos. Então já existiam outros. Terras novas, então tem outras. Não são as primeiras. Mas vós folgareis e exultarei para sempre naquelas coisas que eu crio. Porque eis aqui estou eu que crio a Jerusalém para a exultação e a seu povo para gozo. Ele cria Jerusalém. Ele não cria a terra inteira. Então, não tem... isso é em todas as religiões. No taoísmo, no zoroastrismo, nos persas, nos gregos, na teogonia de Hesíodo. A criação da terra, dos céus e dos deuses é a criação daqueles deuses, daquela terra, daquele lugar específico daquelas pessoas. Não existe o criacionismo enquanto um Deus criou todos os universos, todo o universo, toda a Terra e tudo que se consegue observar hoje pela física, astrofísica, astronomia. Isso é uma falácia. Ou é uma má leitura, pelo fato de não termos boas traduções, não sabermos ler hebraico, ou pelo fato de os livros mesmos, Bíblias e também outros livros, até filosóficos, serem traduzidos de acordo com os ditames e interesses de quem traduz. E nós caímos como patinho, aceitando tudo quanto aquele guru diz que está escrito, como se ele tivesse escrito, só ele tivesse a interpretação da coisa. Né? Então, sinto muito para os religiosos de qualquer religião. Não há criacionismo, não há disputa, não existe isso. A única teoria aceita sobre a criação do ser humano, da Terra, do universo, enquanto nós vemos hoje, é a que tem 14 bilhões de anos, que tem a ver com o Big Bang, e o evolucionismo. Essas são as teorias maximamente aceitas pela comunidade científica séria, não ideológica, não religiosa. Isso não quer dizer que não tenha cientistas religiosos, mas que sabem diferenciar uma coisa da outra, que passa por metodologias científicas das mais variadas, para tentarem refutar essas teorias, elas se mantêm de pé e explicam a realidade da melhor maneira possível para nós, no nosso conhecimento hoje e nas nossas capacidades técnicas e metodológicas. Não há criacionismo enquanto uma explicação da realidade do homem, da natureza. Isso é uma mitologia que cada
povo criou. Podemos criar hoje qualquer uma que nós quisermos. Fundar aí uma associação, um tipo de reunião de eclesia e começar a dizer que a criação se deu a partir daquilo que nós quisermos. Não é o número de pessoas que acreditam numa coisa que torna essa coisa verdade, né? É preciso criticidade para a gente poder chegar proximamente ou entrar no caminho do conhecimento da verdade. E o criacionismo não tem nada a ver com conhecimento, nada a ver com verdade, nada a ver com concepções epistemológicas da realidade. Não nos explica nada. Então, é uma falsa dicotomia, é uma falsa disputa, porque a única teoria aceita sobre a explicação da realidade é o evolucionismo. Bom, essa é uma das dicotomias que aparecem por aí. Há outras, como eu falei, da psiquiatria, Big Bang e a criação de tudo, né, que há, a dicotomia entre liberdade e determinismo, e várias outras, né, que a gente pode discutir aqui no decorrer do canal. Então, quem gostou, por favor, aí, ponha comentários, quem tiver alguma crítica ou sugestão, se quiserem também seguir o canal, inscrevam-se, e assim que eu tiver um pouco mais de informação também, para não trazer aqui somente questões, né, completamente subjetivas só da minha cabeça, eu estudo um pouco antes de vir aqui falar com vocês, eu trago um pouco mais sobre essas outras dicotomias e outras ainda que possam aparecer, o que vocês sugerirem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.